Abre o teu armário da cozinha agora mesmo. Olha para a prateleira de baixo, aquela onde guardas o azeite, o detergente. Talvez uma garrafa esquecida de algo que compraste há meses. Tá lá, um frasco transparente, discreto, que custa menos do que um café com leite numa esplanada qualquer, e esse frasco guarda um segredo que podia pupertei centenas de euros por ano, eliminar um dos problemas mais frustrantes do teu jardim e libertar-te de uma dependência que nem sabias que tinhas. Mas antes de te dizer o que é, preciso que entendas uma coisa. Há pessoas muito poderosas que preferiam que nunca tivesses visto este conteúdo. Não estou a falar de teorias da conspiração. Estou a falar de números. Estou a falar de uma indústria que fatura mais de 33 mil milhões de dólares por ano e que construiu todo o seu modelo de negócio com base numa premissa simples: convencer-te de que precisas deles para resolver um problema que a tua avó resolvia com o que já tinha em casa. Vamos por partes porque esta história ela tem camadas. E cada camada que descascamos revela algo mais perturbador do que a anterior. Imagina o seguinte cenário. É sábado de manhã, o sol tá bonito, e tu decides finalmente tratar daquele canteiro ao fundo do quintal. Sabes, aquele que parece uma selva em miniatura? Ervas daninhas por todo o lado. Dentes de leão a espreitar entre as lajes, trevos a invadir o relvado, e aquela planta horrível, com espinhos que parece ter vida própria e cresce mais rápido do que qualquer coisa que realmente plantaste. O que fazes? O que a maioria das pessoas faz? Vais ao centro de jardinagem mais próximo. Passas meia hora a olhar para prateleiras cheias de frascos coloridos com nomes complicados. E acabas por gastar 30, 40, às vezes 50 euros num produto que promete resultados milagrosos. Voltas para casa, pulverizas tudo e 2 semanas depois, lá estão elas de volta. Mais fortes, mais teimosas, e tu lá voltas à loja. Este ciclo não é acidental. Foi desenhado, mas vou guardar essa parte para daqui a pouco. Primeiro, preciso levar-te numa viagem. Uma viagem que começa há milhares de anos. Muito antes de existirem empresas químicas, patentes ou campanhas de marketing. Recuamos 5.000 anos. Estamos na Mesopotâmia, entre os rios Tigre e Eufrates, no berço da civilização como a conhecemos. Os primeiros agricultores organizados da história humana enfrentavam exatamente o mesmo dilema que tu enfrentas no teu quintal plantas invasoras. Vegetação indesejada, que roubava água e nutrientes às colheitas, sufocando lentamente o que tinham plantado com tanto esforço. E o que fizeram estes agricultores ancestrais? Não tinham lojas de jardinagem, não tinham engenheiros químicos, tinham observação, experiência acumulada durante gerações, e um subproduto natural da fermentação de frutas que usavam para conservar alimentos, tinam vinagre. Descobriram que quando derramavam esta substância ácida sobre as plantas invasoras, elas morriam rapidamente, eficazmente, e o solo recuperava depressa o suficiente para plantar novamente pouco tempo depois. Registros em tábuas de argila do período Ur-3, entre os mais antigos documentos agrícolas, alguma vez desenterrados, descrevem o uso de soluções ácidas para suprimir vegetação indesejada nos campos. Agora salta 2.500 anos para frente. Roma, o maior império que o mundo ocidental conheceu. Os engenheiros militares romanos, responsáveis por construir e manter a mais extensa rede de estradas da antiguidade, tinham um problema prático. As raízes das plantas selvagens infiltravam-se nas fendas das estradas, pavimentadas, desestabilizando as fundações de pedra. A solução deles não era nenhum produto sofisticado. Era vinagre concentrado. Aplicavam-no nas bermas e juntas das estradas para impedir o crescimento vegetal. Os manuais agrícolas romanos
incluindo os textos clássicos sobre gestão de terras, referem repetidamente o uso de soluções à base de ácido acético para controlar ervas indesejadas junto a vinhas e olivais. Os exércitos romanos transportavam barris inteiros de vinagre concentrado em cada campanha militar prolongada. Usavam-no para conservação de alimentos, tratamento de feridas e manutenção do terreno limpo nos acampamentos, garantindo linhas de visão desimpedidas para a defesa. Na Inglaterra medieval, registros monásticos dos séculos XII e XIII documentam a aplicação regular de vinagre ao longo de muros de jardim e caminhos de pedra. Os monges de Canterbury e Winchester, guardiões meticulosos do conhecimento escrito, preservaram estas práticas nos seus arquivos. O princípio era sempre o mesmo que os engenheiros romanos tinham aplicado 1000 anos antes. Ácido concentrado, aplicado diretamente sobre tecido vegetal, destrói a estrutura celular mais depressa do que a planta consegue reparar-se. A planta morre de fora para dentro. 5000 anos de civilização agrícola. Dezenas de culturas diferentes, em continentes distintos, em épocas separadas por milênios. E todas chegaram independentemente à mesma conclusão. Ácido mata ervas daninhas. O ácido mais barato e acessível é o vinagre. E funciona. Então, o que aconteceu? Por que é que esta informação, que durante 50 séculos foi transmitida de geração em geração de avô para neto, de agricultor para agricultor, simplesmente desapareceu da consciência coletiva numa única geração? A resposta envolve dinheiro, muito dinheiro, mas antes de chegarmos aí, preciso mostrar-te o que a ciência moderna confirmou. Porque não basta confiar na sabedoria ancestral. Precisamos de dados. E os dados existem, estão publicados, estão disponíveis. E são devastadores para quem vende herbicidas sintéticos. O Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, através do seu Serviço de Investigação Agrícola, conduziu estudos extensivos sobre o ácido acético como herbicida. Testaram soluções com concentrações entre 5% e 20% contra diversas espécies de ervas daninhas comuns. Os resultados foram claros. Há 5% de concentração, que é exatamente a força do vinagre branco comum de supermercado. As taxas de mortalidade em ervas daninhas jovens de folha larga atingiram entre 85% e 100% nas primeiras 2 semanas após a emergência do solo. Há concentrações mais elevadas, de 15% e 20%. O vinagre eliminou entre 95% e 100% das espécies testadas em todos os estádios de crescimento. Mesmo o cardo do Canadá, uma das plantas invasoras mais resistentes e difíceis de erradicar, foi significativamente afetado. Uma investigação publicada em 2020 pela Universidade do Kentucky Oriental comparou diretamente o ácido acético com o glifosato, o ingrediente ativo do herbicida comercial mais vendido do mundo. O estudo decorreu ao longo de 2 temporadas completas de crescimento. E os resultados revelaram algo que a indústria preferiria que permanecesse enterrado em arquivos acadêmicos. O vinagre hortícola a 20% e 30% de concentração igualou o desempenho do glifosato em termos do tempo necessário antes de ser preciso reaplicar. Ambos os tratamentos mantiveram as parcelas limpas durante uma média de 78 a 79 dias. A grande diferença? O vinagre eliminava as ervas visíveis em apenas 2 dias após a aplicação. O glifosato precisava de 6 a 7 dias para atingir o mesmo resultado visual. Há outro dado que a indústria considera particularmente incômodo. O ácido acético não deixa resíduos no solo. Decompõe-se completamente em poucos dias. Podes aplicar vinagre numa zona hoje
e plantar nessa mesma zona dentro de 48 horas, com total segurança. Muitos herbicidas sintéticos, pelo contrário, permanecem indetetáveis no solo durante meses. Segundo dados da Agência de Proteção Ambiental norte-americana, certos herbicidas químicos mantêm resíduos no solo por mais de 170 dias após uma única aplicação. Pensa nisto. Quase meio ano de químicos persistentes na terra onde cultivas os teus tomates. Agora, vamos falar do elefante na sala. Por que é que tu não sabias disto? O mercado global de herbicidas representa um volume de negócios que supera os 33 mil milhões de dólares anuais. Só o glifosato, uma única molécula, gera mais de 8 mil milhões de dólares por ano em vendas mundiais. As grandes corporações agroquímicas controlam não apenas a venda de herbicidas, mas também uma porção significativa do mercado global de sementes. Mais de 60% das sementes comerciais vendidas no mundo passam pelas mãos de um punhado de empresas. E uma parte substancial dessas sementes são variedades geneticamente modificadas, especificamente desenvolvidas para resistir a herbicidas específicos. Vendem-te a semente que sobrevive ao veneno e vendem-te o veneno ao mesmo tempo. É um modelo de negócio brilhante, perverso, mas brilhante. Se os agricultores e os consumidores domésticos descobrissem em massa que um produto de 2 euros resolve o problema pelo qual pagam 40, todo este castelo de cartas financeiro treme. Não é uma ameaça de 33 mil milhões. É uma ameaça combinada que se estende pelas sementes, pelos químicos e por toda a cadeia de dependência construída ao longo de décadas. Não podes patentear o vinagre. Não podes criar uma fórmula proprietária de ácido acético diluído que o teu concorrente não consiga replicar por uma fração do preço. Não há exclusividade possível. Não há margens de lucro astronômicas. Não há modelo de subscrição. Não há fidelização forçada. É por isso que este conhecimento foi sistematicamente empurrado para as margens da memória coletiva. Não porque não funciona, precisamente porque funciona. O que aconteceu ao longo das últimas décadas não foi uma supressão dramática e visível. Foi algo mais subtil e eficaz. Programas de extensão agrícola em universidades deixaram gradualmente de incluir o ácido acético nos seus currículos de gestão integrada de ervas daninhas. Os espaços de prateleira nos centros de jardinagem foram monopolizados por produtos de marca. Investigações que comparavam favoravelmente o vinagre com herbicidas sintéticos raramente recebiam financiamento para estudos de acompanhamento. 50 anos de publicidade cuidadosamente orquestrada convenceram uma geração inteira de que o frasco debaixo da pia era para cozinhar e limpar, e nada mais. Chega de história, vamos ao que interessa. Como é que usas isto na prática? Presta muita atenção, porque os detalhes fazem toda a diferença. Para ervas daninhas, jovens e anuais, aquelas que apareceram recentemente no teu jardim, dentes de leão na primeira temporada, trevos, ervas rasteiras comuns, o vinagre branco destilado comum a 5%, aquele que compras em qualquer supermercado, é suficiente. Não diluias. Usa puro, diretamente do frasco. Deita-o num pulverizador e aplica diretamente sobre as folhas das ervas que queres eliminar. Escolhe um dia de sol, sem previsão de chuva, nas 24 horas seguintes. A luz solar acelera significativamente o processo de dessecação. Em dias nublados, o tratamento continua a funcionar, mas pode demorar 36 a 48 horas, em vez de 24. Para ervas daninhas perenes já estabelecidas, aquelas com sistemas de raízes profundos, como cardos, corriolas e outras invasoras teimosas, precisas de uma mistura reforçada. Combina 1 litro de vinagre branco com uma colher de sopa de sal grosso
e algumas gotas de detergente líquido da louça. O sal potencia a desidratação do tecido vegetal e atinge as raízes de forma mais profunda. O detergente funciona como surfatante, quebrando a tensão superficial e ajudando a solução a aderir melhor às folhas e a penetrar a camada cerosa, que protege a superfície da planta. Aplica diretamente sobre a folhagem das ervas indesejadas. Usa um pulverizador de precisão ou até um pincel de espuma para as zonas próximas de plantas que queres preservar. O vinagre não distingue entre ervas daninhas e plantas ornamentais. Mata o que toca. A aplicação direcionada é fundamental para fendas em pavimentos, juntas de pátios e zonas junto a vedações onde queres solo permanentemente limpo. Aplica a mistura de vinagre e sal diretamente no solo depois de removeres as ervas visíveis. A concentração residual de sal desencoraja o recrescimento durante um período prolongado. É uma técnica que os engenheiros romanos dominavam há 2000 anos e continua a funcionar exatamente da mesma maneira. Agora, seria desonesto da minha parte não falar das limitações. E eu acredito que a honestidade é o que separa a informação útil de propaganda. O ácido acético é um herbicida de contato. Isto significa que destrói o tecido vegetal que toca, mas não viaja através do sistema interno da planta até as raízes da mesma forma que o glifosato. Para ervas perenes com redes de raízes extensas e profundas, uma única aplicação pode não ser suficiente para matar a planta completamente. As folhas e caules morrem, mas as raízes podem sobreviver e produzir novos rebentos. A solução é simples. Reaplicar 2, 3, por vezes 4 aplicações ao longo de uma temporada podem ser necessárias para esgotar completamente o sistema radicular de uma planta perene particularmente resistente. E sabes qual é a ironia? Mesmo com múltiplas aplicações, o custo total de uma temporada inteira de tratamento com vinagre continua a ser uma fração minúscula do que gastarias com uma única compra de herbicida de marca. Estamos a falar de uma diferença que pode chegar a mais de 90% de poupança. Também é importante notar que concentrações de ácido acético superiores a 11% podem causar irritação na pele e lesões oculares graves. O vinagre hortícola de 20% não é uma brincadeira. Usa luvas, óculos de proteção e manuseie-o com o mesmo respeito que darias a qualquer produto químico concentrado. Só porque é natural, não significa que seja inofensivo em concentrações elevadas. O Programa Nacional Orgânico dos Estados Unidos aprovou o ácido acético como herbicida orgânico certificado. Quintas orgânicas por todo o país usam legalmente e abertamente há mais de 2 décadas. Os dados sobre a sua eficácia estão publicados em arquivos do governo federal, acessíveis a qualquer pessoa com ligação à internet. Vou contar-te algo que me marcou profundamente enquanto pesquisava este tema. Encontrei relatos de pessoas comuns, sem formação em agronomia, que fizeram a transição completa de herbicidas químicos para tratamentos à base de vinagre nos seus jardins domésticos. Pessoas que gastavam 100 e tal euros por temporada em produtos de marca e que reduziram esse custo para menos de 10 euros, obtendo resultados iguais ou superiores. Pessoas que notaram diferenças visíveis na saúde do solo, no aparecimento de insetos benéficos, na vitalidade geral dos seus jardins após abandonarem os químicos sintéticos. Nenhuma destas pessoas aparece em anúncios de televisão. Nenhuma empresa patrocina os seus testemunhos. Nenhuma corporação multinacional beneficia das suas escolhas. E talvez seja por isso que as suas histórias permanecem invisíveis para a maioria. Pensa nisto
Por um momento, o teu bisavô provavelmente sabia disto. A geração que viveu antes da industrialização em massa da agricultura guardava vinagre na despensa, não apenas para temperar saladas ou limpar janelas. Usava-o no jardim, na horta, no pomar. Era conhecimento tão básico e tão universal que ninguém pensava em questioná-lo. Depois veio meio século de campanhas publicitárias milionárias, de prateleiras cuidadosamente organizadas em grandes superfícies comerciais, de mensagens repetidas até se tornarem verdade percebida. E, em 50 anos, uma geração inteira esqueceu o que 100 gerações antes dela sabiam instintivamente. O vinagre continua debaixo da tua pia. A-C-E-N-C, que confirma sua eficácia, está publicada há mais de 20 anos. Os agricultores da Mesopotâmia deixaram instruções gravadas em argila que sobreviveram a todos os impérios, a todas as guerras, a todas as modas e a todas as marcas de herbicida alguma vez inventadas. Uma indústria de mais de 30 mil milhões de dólares precisa que continues a esquecer estes 3 factos ao mesmo tempo: que o vinagre mata ervas daninhas, que a ciência moderna confirma que os antigos já sabiam, e que o produto que precisas custa menos do que o café que bebeste esta manhã. Acabaste de relembrar os 3. O que fazes com esta informação a partir de agora é contigo. Mas se alguém no teu círculo gasta dinheiro todos os anos em produtos de marca para resolver um problema que uma garrafa de 2 euros resolve, talvez esta seja a coisa mais útil que podes partilhar com essa pessoa hoje. Não porque é um truque ou uma moda passageira, porque é conhecimento com 5.000 anos de confirmação, revalidado pela ciência moderna e disponível na prateleira mais barata de qualquer supermercado do mundo. Às vezes, a solução mais poderosa é a mais simples, e às vezes, a razão pela qual não a conhecemos não é porque ela não existe, é porque alguém lucra imenso com a nossa ignorância. Fica atento, porque este não é o único segredo que foi enterrado para proteger lucros. Há mais, e cada um deles é mais revelador do que o anterior.